Olá, bom dia, meus alunos do nono ano. Tudo bom com vocês? Conforme eu prometi na aula passada, hoje nós vamos corrigir exercícios. E eu já estou com a câmera focada na página 19 do seu livro, olha aí a página 19, e já começando a fazer a correção da questão número 10. Então, se você for ler a questão número 10, você vai ver que essa questão ela traz dois tipos de instrumentos para você fazer uma análise. Primeiro, uma charge, você está vendo a charge direitinho, ó, a figura do Banco Mundial, do FMI, no meio, no centro dessa charge tem um presidente, e na parte direita dessa charge tem um senhor com uma mala chamada mercado. E aí vem o texto que diz: o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limite-se na esfera política a tirar um governo que não gosta por outro de que talvez venha a se gostar. Nada mais, nada das grandes decisões são tomadas por uma grande esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs da vida, a Organização Mundial do Comércio, tá? Os bancos mundiais, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos falar em democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são eleitos democraticamente pelo povo? Então vem a pergunta. Na charge acima, o cidadão sentado representa o presidente de um país emergente, considerando a referida charge do ter seus conhecimentos, que você já teve ao ver o vídeo, ao assistir aquele debate que nós tivemos a respeito da questão econômica, diz assim: caracteriza a nova ordem mundial. Então, o que é a nova ordem mundial? Nós podemos dizer que com o fim da velha ordem, com o fim da ordem bipolar, onde a União Soviética liderando o mundo socialista e os Estados Unidos liderando o mundo capitalista, nós encontramos uma reorganização do espaço geográfico mundial. É lógico que essa reorganização ela foi pautada numa nova logística. E nós já falávamos isso no último vídeo. Se na velha ordem a logística ou a ideia central era a dicotomia entre capitalismo e socialismo, ou seja, essa visão entre ser capitalista e ser socialista, na nova ordem mundial, como eu já tinha dito no vídeo também passado, a ideia é a questão econômica. Então, quando se fala da nova ordem mundial, a primeira coisa que você tem que pensar é que a nova ordem mundial ela é pautada na questão econômica, na questão da concorrência entre os países, na questão dos mercados, na questão da competitividade. Então, no mundo globalizado, o mais importante é a concorrência, a competitividade. E essa concorrência e essa competitividade faz com que governos e autoridades de certos países busquem fazer alianças com organizações internacionais. Então agora você vai entender. O Banco Mundial, o FMI e o mercado são aquelas alianças que os países têm que fazer porque elas representam o ideário capitalista, o ideário econômico neoliberal que o mundo atual traz. Então, no contexto geral, a bipolaridade do período da Guerra Fria deu lugar à multipolaridade da nova ordem mundial. Então, a nova ordem mundial ela é multipolar, ela é baseada na questão econômica, ela é também pautada na presença dos grandes organismos internacionais e etc. Então, é por aí que a gente vai ver essa questão. Bom, letra B. Analisa a relação entre regime político democrático, neoliberalismo no mundo atual. Então, a economia neoliberal promoveu a retomada de alguns valores que foram pautados lá no século XVIII, que são valores iluministas. Né? Essa questão da liberdade de mercado, essa questão do Estado mínimo, essa questão mais pautada na economia. Então, o que acontece? A democracia e o neoliberalismo pode-se dizer que o mundo democrático, o regime político democrático é fundamental para assegurar os serviços básicos da população. Então, normalmente, quando a gente fala de neoliberalismo, a gente fala de economia livre, democrática, onde as pessoas possam, através de questões econômicas, sociais, né, buscar
garantir o seu direito de ir e vir. Num regime democrático, isso é mais plausível do que um regime mais autoritário. Então a questão da letra B, ela vai dizer que normalmente neoliberalismo ele se alicerça em países que adotam regimes políticos democráticos. Então democracia e neoliberalismo estariam, né, na pergunta está dizendo aqui, estariam muito interagidos ou interligados. Essa é a questão número 1.